Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor e que Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Hoje nós vamos falar, no devocional de hoje, sobre o crente fervoroso, uma chama que nunca se apaga, não é mesmo? Eu vou tentar fazer o devocional porque minha voz ainda não está legal. Estou com a voz prejudicada um pouquinho, mas vamos lá. Ser um crente fervoroso é viver uma fé que aquece a alma e ilumina o mundo ao nosso redor. É caminhar com Deus, é caminhar com Jesus, em total entrega. Quando nós entregamos a nossa vida, a nossa oração, a nossa dedicação a Deus, sendo movido pelo Espírito Santo, impactando vidas através de uma comunhão sincera e poderosa. A palavra de Deus nos ensina a viver uma fé viva e eficaz, cheia de paixão e comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 12, 11, nós encontramos falando que somos instruídos a não sermos preguiçosos no zelo, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Essa é a essência do crente fervoroso, alguém que não se contenta com uma fé morna, mas busca a Deus com intensidade e determinação. Você olhar em Apocalipse, você vê que ele fala: porque não é nem frio, nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é muito profunda essa mensagem, né? Quando olhamos para a vida dos discípulos, especialmente em Atos 2, de 42 a 47, nós vemos um exemplo poderoso de como o fervor espiritual pode transformar comunidades inteiras. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão, em tudo, né? E por isso, Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Um crente fervoroso não apenas cresce espiritualmente, mas também inspira outros a se aproximarem do Senhor. E a igreja de Atos era assim, né? Nós estávamos vendo um exemplo forte, como diz, né? Poderoso, né, que transformava as comunidades, porque eles, como eu posso dizer, na comunhão, eles eram um só. Tem várias igrejas que falam que são um e não são nada. Não são um nada, é mentira. É mentira, né? Pode ser um na oração, mas um no partir do pão não é. Um em ajudar um ao outro, não é. Porque ninguém ajuda. Vê que o seu fiel está na igreja, está desempregado, e a igreja não dá. A igreja tem condições de ajudar e não dá. Só quer pedir. Só quer pedir, traz a oferta, traz dízimo, traz isso, traz o envelope, não sei o quê. Só quer pedir. Leva um tempão só pedindo. Infelizmente fazem isso. Infelizmente. E não são aqueles crentes
como na igreja do passado, né? Nós mesmos, irmãos, nós mesmos, não a direção entre nós lá, quando nós conhecemos uns aos outros, nós mesmos nos candidatamos a ajudar a pessoa que está desempregada, a pessoa que está precisando, a pessoa que está necessitada, porque tem que levar o pão para sua casa, né? Aqui em Atos, eles mostram que a igreja vivia em comunhão. Quer dizer, os crentes, aqueles crentes ali, tinham verdadeiramente a comunhão que Deus pede. Hoje em dia, eles dizem que tem, mas não tem. Eu digo os líderes, eu não digo os humildes, os súditos. Não sei se vocês estão me entendendo. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, a igreja tem que ser assim. Porque o cristão fervoroso, quando uma pessoa que não é convertida vê que ele tem essa atitude, né, que a atitude dele não é só de boca, mas é de fato e de verdade, ele se junta. Ele se junta a esse cristão, a este crente fervoroso, este cristão fervoroso, né? E cresce espiritualmente. Porque esse crente fervoroso, ele inspira outras pessoas a se aproximarem do Senhor. É isso que eu entendo, né? Então nós temos que ter uma busca contínua pelo Espírito Santo. Nós temos que buscar sempre. Paulo exorta Timóteo a manter acesa a chama do dom de Deus que estava nele. 2 Timóteo 1:6. O fogo da fé precisa ser alimentado por meio da oração, do estudo da palavra de Deus e da comunhão com Deus. Aquele que deseja ser fervoroso precisa buscar constantemente a presença de Deus e depender do Espírito Santo para permanecer ardente na fé. Isso sendo humilde, né? Sendo humilde de coração, humilde de alma, né? Tem que ser assim, porque o impacto de um coração fervoroso, de um crente fervoroso, ele não vive apenas para si, mas também para tocar vidas, né, no seu meio, ao seu redor. Jesus, ele já dizia em Mateus 5:14-16, Jesus, ele nos chama para sermos luz no mundo, deixando nossa fé brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Quanto mais fervorosa for a nossa comunhão com o Senhor, mais forte será o nosso testemunho e impacto neste mundo. Então, nós vamos olhar aqui em Mateus, vamos ler. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Para a gente ler no livro de Mateus 5, né? Versículo 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
Tá vendo? É maravilhoso. Por isso nós temos que ser um crente fervoroso. Porque o crente fervoroso é aquele que não se conforma com uma fé superficial. Ele deseja mais de Deus. E por isso ele busca crescer espiritualmente e se torna um instrumento para o reino. Então que possamos ser como uma chama que nunca se apaga, queimando de amor e dedicação ao Senhor. Você tem, meu irmão, minha irmã, vou te fazer uma pergunta. Você tem vivido como um crente fervoroso? O que pode fazer hoje para se aproximar ainda mais de Deus? O que você pode fazer para se aproximar mais do Senhor? Pense, haja e ponha em prática. Que Deus ele possa abençoar a sua caminhada e fortalecer a tua vida cada vez mais, cada vez mais. E crente fervoroso é aquele que busca consagração, que busca se consagrar cada vez mais ao Senhor. E quando nós nos consagramos, nós ajudamos as pessoas, nós ajudamos os irmãos ao nosso redor, que não tem um sapato, que não tem um chinelo, que não tem uma camisa, que não tem um trabalho, que está desempregado. Nós ajudamos. E é isso que incendeia aquelas pessoas que estão procurando o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, fortaleça a tua fé. A cada dia que passa, fortaleça a tua fé. Firme-se com o Senhor. Firme-se com Jesus. E o melhor Ele vai fazer na sua vida. Um forte abraço a todos. E se for possível, inscreva-se nesse canal e me ajude a divulgar o Evangelho genuíno do Senhor Jesus. Muito obrigado, fica na paz, fica com Deus e um forte abraço a todos.